Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao canal Comer Normalmente. Eu sou a Vanessa Meneghini, sou nutricionista e aqui no Comer Normalmente eu te ajudo a desenvolver um comer normalmente, sem restrições, sem excessos e sem culpa. E no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre saciedade. Como que a gente pode utilizar a saciedade para a gente conseguir regular e equilibrar o nosso consumo alimentar? Qual é o objetivo de equilibrar e regular o nosso consumo alimentar? É fazer com que você atinja os objetivos que você deseja, seja emagrecimento, seja a melhora da qualidade da sua rotina alimentar. Então vamos pro vídeo que ele tá bem legal. Bora lá? Gente, o nosso corpo é o nosso guia. E ele nos manda sinais diante das suas necessidades. Quando o nosso corpo precisa de energia e precisa de nutrientes, ele vai nos mandar sinais para que a gente vá em busca de comida. E quando eu começo a comer, quando o meu cérebro percebe que ele já está satisfeito, que ele já está abastecido, ele também nos manda sinais para que a gente pare de comer. E isso faz com que a gente regule o nosso consumo alimentar. Que sinais são esses? É o sinal de fome e o sinal de saciedade. Eu sinto fome quando eu tenho que buscar energia e nutrientes para o meu corpo. E eu sinto a saciedade quando eu já posso parar, que eu já consumi a energia e os nutrientes que o meu corpo precisa. Atender a esses sinais é extremamente importante para a gente conseguir regular e equilibrar o nosso consumo alimentar, que hoje em dia é um grande desafio. A gente entender, a gente sentir esses sinais, e é um grande desafio a gente regular o nosso consumo alimentar. Então, além de a gente aprender a guiar, aprender a sentir, né, fome e saciedade, o que é, quando que elas aparecem, como que elas aparecem, e fazer com que isso guie o nosso comer, a gente pode fazer com que as nossas refeições nos ajudem a regular esse consumo alimentar. E é esse o tema do nosso vídeo, é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Como que a gente pode fazer com que as nossas refeições elas fiquem mais nutritivas e que elas nos forneçam nutrientes aí específicos que vão nos ajudar a vão nos proporcionar uma maior saciedade, uma maior satisfação e fazer com que a gente regule o nosso consumo alimentar. Como que acontece isso, gente? Se eu presto atenção na qualidade das minhas refeições e eu saio de uma refeição mais saciado, mais satisfeito, o que vai acontecer comigo? Eu vou espaçar as refeições, eu vou fazer com que o tempo entre uma refeição e outra ele seja maior. E que a gente, então, regule o nosso consumo alimentar ao longo do dia. Vai fazer também com que a gente evite ficar beliscando ao longo de um dia, porque eu vou sair de uma refeição onde eu realmente estou saciado, satisfeito, nutrido. Certo? Então vamos ver como que a gente pode fazer para deixar a nossa refeição mais nutritiva e ajudar a gente a ter uma maior saciedade, buscar esse controle, esse equilíbrio no nosso consumo alimentar. Vamos lá? São 3 passos, tá, gente? São 3 coisas. Primeira delas é a gente prestar atenção e a gente equilibrar o consumo de alimentos fontes de proteína ao longo do nosso dia. Eu oriento sempre que a gente tenha alimentos fontes de proteína ao longo do dia ou nas principais refeições, que a gente tenha alimentos fontes de proteína no café da manhã, no almoço, no jantar. Que alimentos são esses, gente? A gente tem os alimentos de origem animal, né? Então, as carnes em geral, leite, ovos, iogurte, queijo, são alimentos fontes de proteína animal. As leguminosas em geral,
são alimentos fontes de proteína vegetal. Então, a gente ter esses alimentos ao longo do nosso dia vai fornecer essa proteína que eu preciso. Para quê? Para que a proteína exerça a função que ela tem no nosso corpo, né? Que é essa função construtora de construir os nossos tecidos, construir os nossos sistemas, né? As nossas células, mas também proporcionar essa maior saciedade. Tá? Então, por exemplo, no café da manhã é muito interessante a gente ter ovos no café da manhã, né? Ovo mexido, se você gosta, um omelete, um ovo cozido, ou fazer uma crepioca, onde a gente faz o ovo, ou fazer uma panquequinha, né? Onde vá esse alimento e que a gente proporcione maior saciedade no café da manhã. Tem também iogurte, o queijo, o leite, que tem fontes de proteína que nos auxiliam também. No almoço e no jantar, a gente já tem as opções das carnes e das leguminosas, né? Então, leguminosas é o quê? É o feijão, é a lentilha, é o grão de bico, é a ervilha. Esses alimentos vão me dar proteína vegetal. Já as carnes em geral vai me fornecer a proteína animal. Então, a gente ter uma porção de carnes e uma porção de leguminosas no almoço e no jantar, eu já forneço uma boa quantidade de proteína para fornecer para o meu corpo, né, a proteína que ele precisa para o seu funcionamento, mas também para me trazer saciedade, certo? Então, regular e equilibrar o nosso consumo de proteína é o primeiro passo. Segundo, gente, é a gente equilibrar o consumo de frutas, verduras, legumes e dos alimentos integrais. É a gente fornecer esses alimentos, é a gente consumir esses alimentos ao longo de um dia. Por que que eles são importantes? Porque esses alimentos são fontes de fibras e as fibras alimentares, elas nos proporcionam essa saciedade, porque elas aumentam aí o volume da nossa refeição e elas proporcionam essa maior saciedade, né? Então, eu ter frutas em todas as minhas refeições, né? No café, nos lanches intermediários, no almoço e no jantar, eu já vou estar fornecendo uma quantidade boa de fibras e também uma quantidade boa de vitaminas e minerais extremamente importantes para a nossa saúde e o equilíbrio do nosso corpo. Eu fornecer também verduras, legumes, né? No almoço, no jantar, quem sabe até no lanche da tarde, aí num sanduíche, eu colocar uma alface, um tomate, uma cenoura ralada, vai fazer com que as minhas refeições me proporcionem essa saciedade e que elas sejam mais nutritivas. Então, no almoço, eu tenho uma bela porção de folhosos, né? Uma bela porção de legumes, de verduras, né? Cozidas ou crus, dependendo do teu gosto, né? Do que você gosta, enfim, de comer. É extremamente importante para deixar a minha refeição nutritiva e e me fornecer essa quantidade de fibras que eu preciso para me manter então saciado. As fibras, além dessa saciedade, ela também vai regular, né, vai ajudar no funcionamento do nosso intestino e também da nossa saúde intestinal. Então, são muitos ganhos aqui quando a gente começa a prestar atenção na qualidade, né, nutricional das nossas refeições, certo? Então, esse é o segundo passo, tá? Os alimentos integrais também, arroz integral, pão integral, também são fontes de fibra. A única diferença, né, de um arroz integral para um arroz branco é a quantidade de fibra que esse alimento vai me fornecer e nutrientes também. Então, em questão calórica é praticamente a mesma coisa, mas o alimento integral ele tem muito mais fibra, então promove essa maior saciedade. O que acontece quando a gente tem refeições com boas fontes de proteína e boas fontes de fibra? A gente retarda a nossa digestão e a nossa absorção dos nutrientes, fazendo com que a gente não tenha grandes picos de insulina aí e que isso faz com que a gente regule, então, o nosso consumo alimentar e que a gente regule o nosso sistema interno, né, de controle de fome e de saciedade. Joia? Terceiro e último ponto é o nosso consumo de água. Nós precisamos nos manter hidratados ao longo de um dia. A água, a nossa hidratação
também nos ajuda a manter saciados. Muitas vezes a gente sai em busca de comida, mas na verdade a gente não precisa de energia. Na verdade a gente precisa de água, a gente precisa se hidratar. Então é muito importante que ao longo de um dia você se hidrate, você tenha esse consumo de água regularmente, conforme a tua necessidade aí. A gente sempre diz, né, orienta em torno de 2,5 litros de água por dia, mas você pode fazer um cálculo bem rápido, que é o seu peso vezes 0,035 ml de água. O resultado vai ser a quantidade de água que você precisa ingerir ao longo do dia para se manter hidratado, em pleno funcionamento e para fazer com que você também se mantenha saciado, certo? Então são esses 3 pontos que vão nos ajudar a manter, a regular o nosso consumo alimentar e que vai potencializar os seus resultados. Então, avalie a sua rotina alimentar, avalie as suas refeições e tente melhorar esses 3 pontos que a gente colocou para que você, de fato, consiga fazer com que as suas refeições que te propõem uma maior saciedade e que você consiga regular, equilibrar o teu consumo alimentar e atingir os objetivos, os resultados que você deseja. Combinado? E se você quer saber mais sobre fome, sobre saciedade, eu tenho esse vídeo aqui onde eu explico tudo sobre esses sinais internos que regulam o nosso comer e que fazem a gente se conectar com o nosso corpo. Então não perde, vai assistir, certo? Um beijo, gente, e até o próximo vídeo. Fiquem bem!